Meus irmãos, eu quero saudar todos com a santa paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Cícero, que Deus vos abençoe grandemente, seu ministério, a todos, a sua digníssima esposa, aos obreiros que estão aqui, os presbíteros, que Deus abençoe grandemente. Creio que neste ano Deus tem um ano de prosperidade para a sua igreja. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no vosso coração. Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 4, verso de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 31. Quem achou diz: eu sou crente. Quem não achou diz: eu também sou pregador. Vou esperar, irmão, não tem pressa não. Prometo que meia-noite eu entrego o microfone ao povo, meu Deus. Atos capítulo de número 4, versículo de número 31. Quem achou diz amém. Está escrito: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam todos reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vou repetir: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Antes de você tomar o seu assento, quero falar o tema da mensagem ao qual Deus colocou no vosso coração. Eu quero que você repita comigo: o sistema não vai parar a igreja. Isso, pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, sabemos bem que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito no ano 61 depois de Cristo, escrito por Lucas a Teófilo. Entenda que nós podemos dar um nome para o livro de Atos dos Apóstolos, mas qual é o nome, pregador? Atos do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo tem se manifestado de um jeito extraordinário. É onde vem o nascimento, e um pouco falando sobre a história da igreja. Entenda que a igreja estava na eternidade com Deus. Repita comigo: a igreja estava na eternidade com Deus. Agora você vai entender como foi que a igreja nasceu. Se você ler o livro de João, capítulo de número 19, a Bíblia diz que Jesus está na cruz do Calvário. Quando Jesus diz está consumado, vem um soldado romano e perfura Jesus com uma lança. Quando ele perfura Jesus, o que é que sai de dentro de Jesus? Água e o quê? Repita comigo: água e sangue. Agora se tu não dá glória, que eu vou dizer agora, as mulheres vai entender o que eu quero dizer. Quando uma mulher está no trabalho de parto, a bolsa estoura, o que é que sai? Está entendendo o porquê a igreja nasceu? O objetivo do diabo era querer parar a igreja, mas entenda que o propósito de Cristo era chegar na cruz do Calvário e morrer pela humanidade. A igreja estava na eternidade, mas a igreja, ela nasce na cruz do Calvário. A Bíblia diz que em João capítulo de número 20, eles tiram o corpo de Cristo da cruz. Entenda que os soldados romanos falaram: Herodes, não é melhor a gente colocar um tipo de betume na pedra do túmulo? Porque esse Jesus estava com a história que ao terceiro dia iria ressuscitar. Pregador, o que é betume? Betume significa o cimento. Eles estavam dizendo assim: esse Jesus que entrou aí, daí ele não vai sair mais. Entenda que eles fazem a segurança do corpo de Cristo.
Agora entenda, como é que alguém vai fazer a segurança de uma pessoa que está morta? Entendeu ou não? Jesus estava o quê? Mas como é que eles vão fazer a segurança se Cristo estava morto? Porque entenda, mesmo Cristo provando que era verdadeiro, eles queriam esconder a verdade. Mas a mensagem que eu tenho nesta noite é: não tem como ninguém esconder a verdade. A verdade vai vir à tona, queira o diabo ou não. Não tem como esconder a verdade. As pessoas podem esconder a verdade por um tempo, mas entenda, a verdade sempre vai aparecer. Entenda que quando eles estão fazendo a segurança de Cristo, a Bíblia diz que eles estão dizendo o quê? Cadê ele? Ele não disse que iria ressuscitar? Segundo dia, cadê ele? Terceiro dia, a Bíblia diz que desce 2 anjos, como se fosse o dia, o Espírito Santo desceu e Cristo ressuscitou. E o corpo que Cristo estava era um corpo o quê? Glorificado. Agora entenda, o corpo que ele estava, ele passava por dentro da parede. De repente Maria Madalena chega lá e diz assim: ei, cadê o corpo do meu Senhor? Aonde vocês colocaram? Aí os anjos falaram: minha filha, a quem você procura, ele não está mais aqui. O que foi que aconteceu? Ele ressuscitou. Agora entende que não tem como esconder a verdade. Não tem como. A verdade um dia vai aparecer. Entenda que Jesus nasceu dentro de quem? De Maria. Só que Maria achou que os discípulos roubaram o corpo de Cristo. Repita comigo: Jesus está disfarçado de jardineiro. Aí ela olha para trás, quando ela sai do túmulo, está lá um jardineiro. Ela fala: ei, cadê o corpo do meu Senhor? Aí o jardineiro diz assim: Maria Madalena. E ela fala: és tu, Rabi? Ela não percebe que é Jesus. Entende isso aqui é extraordinário. Ela só percebe que é Jesus através do quê? Da voz. Vai ser a mesma coisa na sua vida. Vai ter pessoas quando olhar para você, você não será mais o mesmo. Elas só vão reconhecer você através da sua voz. Entenda que o ano de 2023 não vai ser igual ao ano de 2024 não, meu Deus. Entenda isso aqui. Vai ter mudança nesse ano. Só que entenda que Jesus disse assim: mulher, não toca em mim, porque ainda eu não fui para o meu Pai. O mais extraordinário é que eu já vi muita gente dizer que a Bíblia desmerece a mulher. Eu fico doente com uma coisa dessa. Jesus nasceu no corpo de quem? E quando ele ressuscitou, ele apareceu primeiro para quem? Como é que alguém diz que a Bíblia desmerece a mulher? Porque não lê a Bíblia. Deus é tão extraordinário que usou mulheres estéreis para nascer muitos homens de Deus. Maria, vai dizer que eu estou vivo. Aí se você ler o livro de Atos, capítulo de número 1, a Bíblia diz que Cristo está 40 dias com os discípulos. Ele está com o corpo glorificado 40 dias.
Só que a Bíblia diz que os discípulos estão dizendo: Jesus, quando será a sua volta? Eles já estavam preocupados com a volta de Cristo. E Cristo está dizendo: por que vocês estão preocupados com a minha volta? Eu não quero que vocês se preocupem com a minha volta. Primeiro, se preocupe com a promessa que eu vou fazer na vida de vocês. Qual é a promessa? É que vocês vão ser revestidos de poder. Vocês receberão o Espírito Santo e serão testemunha minha. Aonde? Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Agora uma coisa eu peço: não saiam de Jerusalém. Repita comigo: Jerusalém é o lugar da promessa. Será que você está onde Cristo mandou você ficar? Cristo está dizendo: fiquem em Jerusalém, mas uma coisa eu peço: não parem de orar. Preste atenção que eu vou lhe dizer. Uma igreja que não tem oração, palavra e jejum é uma igreja morta. Cristo está dizendo para eles: vocês querem receber poder? Vocês querem ser cheios? Uma coisa eu peço: orem, porque a promessa vai acontecer. Tem data marcada e hora marcada para acontecer. Quando Cristo fala isso para os discípulos, a Bíblia diz que Jesus é tomado para os céus. Isso aqui é extraordinário. E a Bíblia diz que os dois anjos estão em cima. Os discípulos estão onde? Os discípulos estão olhando para cima. E a Bíblia diz que os dois varões estão dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Porque o mesmo Jesus que está subindo, ele vai voltar. Você não entendeu? Olha para cá, repita comigo: para morrer pela igreja, ele veio como um cordeiro. Mas para vir buscar a igreja, ele vai vir como? Entendeu não, né? Para entrar em Jerusalém, ele entrou montado em cima do jumentinho. Mas para vir buscar a igreja, ele vai vir montado no cavalo branco. O seu cabelo é como lã, os seus olhos são como chama de fogo. No seu peito tem um cinturão de ouro, e na sua coxa tem lá escrito o quê? Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu não sei você, mas eu sinto a presença dele aqui. Ele está dizendo: eu vou voltar para buscar a minha igreja. Entenda que quando eles estão em Jerusalém, a Bíblia diz que era a festa do Pentecoste. Festa do Pentecoste significa que era a festa da colheita. Mas o que me chama a atenção, pastor Cícero, é que a Bíblia diz que em Atos capítulo de número 2, todos estavam reunidos no mesmo propósito. Entendeu não? Não tem como o Espírito Santo descer aonde não tem união. A Bíblia diz que eles estão orando pelo mesmo propósito. Aí tem gente que diz assim: não, mas eu não gostei do louvor. Ah, eu não gostei da mensagem. Desde quando que culto é para você? Culto é para Deus, meu filho. Você veio adorar Ele. A glória é dele, o louvor é dele, a majestade é dele. Tudo foi feito para Ele. A gente não escolhe o que a gente vai escutar. Não. Quem escolhe é o Espírito Santo de Deus. Repita comigo: todos estavam reunidos no mesmo propósito. E por que você está sem falar com a irmã do seu lado?
Ah, se for cantar, eu não canto com ela. Então tu tem que nascer de novo. Tem que descer as águas de novo. As pessoas não sabem o que é ser cheio do Espírito Santo. Não. As pessoas acham que ser cheio é pular, rodar, falar línguas estranhas. O que adianta pular e rodar e falar línguas estranhas, mas ainda continua a mesma fofoqueira? O que adianta ter tudo isso? O que adianta fazer tudo isso? Cair para trás, mas não ter mudança de vida. O Evangelho, ele tem transformação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aonde a palavra ela entra, ela tem libertação, ela tem cura, ela tem batismo com o Espírito Santo. É a palavra. Agora pensa comigo. Todos estão indo para a festa do Pentecostes. 120 discípulos. Quantos? E o resto estava onde? Porque tem uns que vêm para o culto, mas outros vêm para observar o culto. Eles estão indo para a festa, mas todos estão reunidos, estão dizendo assim: Espírito Santo vem sobre nós. Espírito Santo vem sobre nós. Aí a Bíblia diz que de repente veio um barulho do céu, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Agora você vai entender o que é falar línguas estranhas. Não é essa presepada que você vê hoje não no neopentecostal. As pessoas, tem coisas que as pessoas estão exagerando, não lê a Bíblia. Você vai entender. Quando todos foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que tinham pessoas da Mesopotâmia, Arábia, Egito, a Europa toda. Preste atenção para você entender. Você não vai entender nada da mensagem. Quem mora nos Estados Unidos, ele fala que língua? Quem mora na Argentina, ele fala que língua? Espanhol. Agora pega aqui para toda a glória. Quando eles estavam falando em línguas estranhas, com fogo, quem morava nos Estados Unidos estava entendendo na sua própria língua. Quem morava na Argentina estava entendendo na sua própria. Um exemplo, quem morava no Brasil, ele estava entendendo aonde? No Porto? Você não tem noção. Aí a Bíblia diz que eles começaram a dizer: como é que esses homens iletrados estão falando isso e eu estou entendendo na minha própria língua? Sabe o que é homens iletrados? Analfabetos. Aí Deus está dizendo: eu encho quem eu quero, eu uso quem eu quero. Muita gente olha pela aparência, mas Deus ele olha a essência. Deus ele usa quem ele quer. Aí chegou a galerinha lá, os fariseus. E os fariseus sempre querem aparecer. Sabe quem são os fariseus? Eles sempre gostam de sentar nas primeiras cadeiras. Quando eles estão orando, eles gostam de orar alto para querer aparecer. Mas entenda que quando eles chegam, eles falam: ei, esses homens estão bêbados. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, falou: que história é essa que vocês estão dizendo que a gente está bêbado? Meu filho, isso aqui não é bebedice não. Isso aqui é promessa que o profeta Joel falou: que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora pensa comigo. Quando Pedro ele trouxe uma mensagem de Moisés até a Cristo, a Bíblia diz que os fariseus falaram: ei, o que eu faço para aceitar esse Jesus?
é necessário se arrepender. Porque se vocês se arrepender, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. Você não tem noção que é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Vou te falar. Sabe quem é John Knox? Um dos maiores pregadores da Escócia, um dos maiores reformadores. A história diz que a rainha da Escócia disse: eu tenho mais medo de John Knox de joelho do que um exército armado. Será que o homem orava muito? Certa feita, quando John Knox estava pregando na rua, começou a chover. Ele disse: Deus, segura a chuva agora. Parou de chover, de repente chega uma multidão e tinha um jovem que não tinha o olho direito, o globo lá do olho. Quando John Knox levantou a mão para orar, o globo lá do olho direito do jovem foi reconstruído. Você sabe o que é ser cheio? Não sabe não. Ser cheio é quando Deus usou um diácono, e o nome dele é Filipe. Filipe foi para Samaria. Depois que ele está em Samaria, ele fica em Gaza. E de repente, depois você lê Atos capítulo de número 8, Deus translada Filipe de uma cidade para outra. Sabe o que é ser transladado? Ser teletransportado. Você não entendeu? É como se você estivesse aqui em Maceió e Deus pegasse você, ó, e você aparecesse lá em São Paulo. Tem gente que não está entendendo nada, não lê a Bíblia. Se o diabo faz um bruxo voar, quanto mais uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele faz estrago no mundo espiritual, meu filho. Você vai entender aqui que quando 3.000 almas aceitam a Jesus, a Bíblia diz que em Atos capítulo de número 3, dois doidos, porque o povo gosta de chamar crente de doido, cheio do Espírito Santo, eles estavam indo para o templo fazer o quê? Orar. Crente que não gosta de orar, meu filho, é melhor ficar em casa. Porque hoje a nossa geração não ora mais. Jejuar, mas nós queremos os melhores empregos. Já viu aquele crente que só pede, mas não agradece a Deus? Nós só pedimos, mas a gente não agradece pelos livramentos que Ele tem nos dado. É uma geração que adora a Deus pela aparência, porque se Deus tirar, eu vou sair da igreja. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Uma coisa, preste atenção, é você ir para o deserto por conta própria. Outra coisa é Deus te levar para o deserto. Quer Bíblia? Você lembra quando o povo hebreu estava no Egito? Eles estavam 430 anos no Egito. Deus tira o povo e Deus leva o povo para onde? Repita comigo: para o deserto. Mas mesmo o povo indo para o deserto, entenda que antes disso Deus abriu o mar para o povo mas lá no deserto o povo já estava reclamando. No deserto, sabe o que o povo está dizendo, Moisés? Era melhor a gente estar lá no Egito, comendo a cebola do Egito. Agora repita comigo: no Egito eles comiam cebola, mas no deserto Deus mandou maná. Sabe por que eles queriam voltar? Ei, eles tinham saído do Egito, sim ou não? Mas o Egito não saiu de dentro deles. Tem gente que Deus já tirou ele há muito tempo, mas ele tem saudade de voltar quem ele era antes. Repita comigo: o povo hebreu está no deserto. Agora preste atenção: num deserto de manhã é quente? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que Deus mandou uma coluna. No deserto de noite é frio, mas a Bíblia diz que Deus mandou uma coluna de fogo.
Oh glória, Deus estava dizendo assim: ei, povo hebreu, eu tenho uma aliança com vocês. Eu abri o mar para vocês passar, eu dei livramento para vocês, eu alimentei vocês no deserto, eu estou com vocês no deserto. Agora eu vou fazer você lembrar, no meio da pandemia faltou alguma coisa para você? Mesmo na escassez, Deus tem cuidado do seu povo. Aí os dois doidos lá estão indo para o templo orar. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que na Porta Formosa havia um coxo que desde nascença ele era coxo. Ele já estava há aproximadamente 40 anos na Porta Formosa. Repita comigo: o coxo estava na porta. Então, ao entender, se era um templo, entrava pessoas e saíam, sim ou não? Sim. Agora entenda, preste atenção. Olha o que é ser cheio e o que não é ser cheio. Você vai entender. Quando o povo está entrando e saindo, a Bíblia diz que o coxo, ele era o quê? Mendigo. E eles davam moeda para o coxo. Sacerdotes, escribas, quando entravam lá, eles davam moeda para ele. Só que a Bíblia diz que quando Pedro e João estão entrando, o coxo olha para Pedro e diz assim: ei, me dá uma moeda. Aí Pedro fala: meu filho, eu não tenho nem prata e também não tenho ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ei, você só oferece aquilo que você tem. Se você só tem dinheiro, você só oferece dinheiro. Porque entenda, você já viu o mendigo parar de mendigar? Por que ele não para? Porque tem alguém que sempre vai dar para ele. Mas se você pregar sobre Jesus, está vendo a diferença? Vou te explicar. Quando Pedro falou levanta e anda, o coxo se levantou? Não, não levantou. Está escrito, depois você lê lá. A Bíblia diz que Pedro deu o que para o coxo? Porque não adianta dizer assim, levanta, se você nunca deu a mão para quem está caído. Entendeu? Se liberta dessa vida, sai dessa vida. Mas quando foi que você orou por essa pessoa? Ei, mulher, há quanto tempo você está orando para o seu marido passar por essas portas? Há quanto tempo você tem orado por ele? Ou já desistiu? Tem muita gente que já parou no caminho. Entenda que não adianta a gente dizer assim: ei, irmã, sai dessa vida agora. Mas qual foi o dia que você chamou ela para dar uma palavra de incentivação para ela? Vou te provar na Bíblia o que foi que Pedro deu para ele. Se lembra quando Jesus está vindo andando sobre o mar? A Bíblia diz que Pedro estava dentro da onde? Do barco. E Pedro falou, olha, Pedro era tão extraordinário, ele era tão ousado, que ele falou: se tu és o Cristo, deixa eu ir até você. Ele desce do barco e a Bíblia diz que ele está andando sobre o quê? As águas. Só que de repente vem uma tempestade e ele fica o quê? Com medo. É a tempestade que para muita gente ao decorrer do caminho. Quando ele está andando, ele fica com medo. O que é que acontece? Quando ele afunda, ele fala: Jesus, me socorre. O que foi que Jesus deu para ele? Você não entendeu? O que foi que Jesus deu para ele? Aí Pedro estava dizendo: coxo, teve um dia que eu caí e o Nazareno me deu a mão. Então aquilo que eu aprendi, se eu ver alguém caído, eu vou levantar também, e eu vou dar a mão para levantar ele. Agora pensa comigo, quantos anos ele está na porta? 40 anos. Quando os pés do coxo se firmaram, a Bíblia diz que ele entrou dentro do templo adorando a Deus. Ei,
Quando você é abençoado, qual é o primeiro lugar que você vai? Ou vai gastar todo o dinheiro no shopping? E aí? Tem gente que nem lembra da casa do Senhor. Já viu que tem pessoas que só quer procurar a igreja quando está no fundo do poço? Pastor, ora pela minha vida. Aí Deus muda. Cadê ele mais na igreja? Entenda isso que eu vou dizer para você. Tem gente que Deus não vai dar casa própria. Sabe por quê? Porque se Deus dá, você se desvia. Deus está dizendo, é melhor você estando na prova, mas estando na minha presença. Porque tem gente que só busca quando está na prova. Quando está tudo bem, não precisa eu ir lá não, orar mais não. Ciclo de oração é ruim, viu? Eu vou lá, viu? Mas quando todas as portas se fecham, ele vai logo procurar quem? A irmã do ciclo de oração. Quando ele entra dentro do templo, aí está lá os fariseus, os sacerdotes. Aí vê o coxo de pé. Agora pensa comigo. Quando o sacerdote viu, o que foi que aconteceu? Aquele coxo está em pé? Impossível. Quem foi que fez isso na sua vida? Ele falou, foi Jesus o Nazareno. Aí eles vê Pedro e Ju. Aí chegaram em Pedro e falou, foi vocês, não foi? Que curou a vida desse coxo? Aí Pedro falou, não fomos nós, foi Jesus a quem vocês crucificaram. Lembra que vocês pagaram Judas 30 moedas de prata para entregar Jesus? Foi Jesus a quem vocês crucificaram. Pedro era muito ousado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é ousado. Lembra que vocês planejaram no oculto para querer matar Jesus? Lembra? Foi Jesus a quem vocês mataram que curou ele. Pedro estava dizendo, nós somos apenas um instrumento. Porque Pedro não queria se gloriar. Porque tem gente que quando Deus usa ele, foi eu que curei ele. Foi Jesus. É Jesus que faz, é Jesus que batiza, é Jesus que liberta, é Jesus que traz a tua família por essas portas, é Ele que faz. Aqui eu termino. Houve uma revolução em Jerusalém. Como assim, pregador? Porque aquele coxo era conhecido em Jerusalém. Agora o povo estava vendo o coxo de pé. Tem noção? Aí a Bíblia diz em Atos capítulo de número 4 que a doutrina dos saduceus era que eles não estavam crendo em ressurrei. Só que a mensagem de Pedro e João era que Cristo ressuscitou. Aí estava batendo de frente contra o sistema. Ei, eu não entendo a geração de hoje. Por qualquer coisa ele quer se desviar da igreja. Aí chega na hora do gabinete, pastor, não vou vir mais não. A irmã olhou com a cara feia para mim. Isso é crente que edificou a sua casa na areia. Mas eu creio que nesta noite aqui tem crente que edificou a casa na rocha. Pode vir tempestade, pode vir vento, mas a casa permanecerá de pé. A casa está firmada em Cristo. Entenda. Eu não entendo. É uns crentes Nutella. Irmão, preste atenção que eu vou dizer para você aqui. É uma geração Nutella que por qualquer coisa eu não vou mais na igreja. Pastor, não faço mais parte das irmãs. No ano 64 a.C., a história diz que Nero tocou fogo em Roma. Quando ele tocou fogo em Roma, ele colocou a culpa para cima da igreja.
Sabe o que aconteceu com o povo naquela época? Foram crucificados. A história diz que tinha um casal que tinha 2 filhos. Quantos filhos? O soldado chega num dos pais e fala: pai, se você negar Cristo, eu vou deixar tua família embora, mas se você não negar, primeiro a gente vai matar o teu filho. O povo não sabe o que é ser perseguido. Você acha que perseguição é porque alguém está falando mal de você? Ô fofa, meu Deus. Olha, entende isso aqui? Falaram mal de Jesus, não vou falar mal de você. Ah, pregador, falaram o que de Jesus? Falaram que Jesus era pecador. Falaram que Jesus era beberrão. E quem usava ele era o príncipe do boi Zebu. Agora, você já viu Jesus bebendo? Sim ou não, irmão? Meu Deus, que não é esse? Você já viu Jesus pecando? Já viu Satanás usando Jesus? E por que você está preocupado com aquilo que o povo está falando de você? Jesus está dizendo assim: vão se levantar contra o meu ministério, mas o meu propósito é a cruz. Vão se levantar contra mim para querer parar o propósito, não, mas ninguém vai parar, porque o meu propósito é defender a humanidade. Eu desci para morrer pela humanidade. Aí uma coisa eu entendo, presta atenção: se você está no caminho e ninguém se levantou contra você, você está no caminho errado. Agora, se você está no caminho e pessoas estão se levantando, parabéns, você está no caminho certo. Porque quanto mais bate você, você cresce. Aleluia, glória a Deus. Quanto olha para cá, você é igual ovo. Quanto mais bate, você cresce. Quanto mais humilha, você cresce. Aí o pai falou, olha para cá. Aí o pai falou para o soldado romano: pode matar o meu filho, mata. A história diz que o pai chegou no filho e disse assim: meu filho, eu sei que vai doer. Quando eles pegarem um martelo e os pregos e começarem a bater nas suas mãos e nos seus pés, vai doer. Mas fica tranquilo, que a qualquer momento a gente vai se encontrar no céu. Sabe o que Nero fez no outro dia? Mandou pendurar os crentes, sabe aonde? Nos postes. E mandaram tocar fogo. Quer ser crente ainda? Eu pensava que já ia correr ali para fora. Sabe o que Nero fez no outro dia? Mandou botar os crentes dentro do Coliseu. Sabe onde é o Coliseu? Onde tem os leões. Entenda que o povo se alegrava quando o povo virava comida de leão. Aleluia. Soldado chega em Nero e fala: Nero, eu não estou entendendo esses crentes. Eu não vi ninguém chorando na arena. Esse povo da igreja é muito esquisito. Eu não vi ninguém reclamando. Mas o que é que você viu? O que foi que eles falaram? Eu vi uns dizendo assim: deixa eu morrer primeiro, porque eu quero me encontrar com Cristo. Vai querer parar ainda? Ei, para essa Bíblia fofa ou fofinho, está na sua mão. Muita gente morreu. Sabe quem só poderia ler a Bíblia? Os papas e quem era rico. Por isso que quando era só o papa, entrou a heresia e Deus usou quem? Martinho Lutero. Sabe o que o papa dizia? Que para tirar a alma do inferno tinha que dar uma oferta no purgatório. Ele disse que estava escrito na Bíblia. Mas quando Martinho Lutero traduziu do latim para o alemão, ele leu um versículo que está escrito no livro de Romanos: que o justo viverá pela fé. Ele coloca as 95 teses na porta da igreja católica. E o Papa diz: olha, se ele não pedir perdão, ele vai morrer queimado. Se você entenda, naquela época, se você batesse de frente contra o sistema, o padre tinha poder para mandar matar você. Estude sobre a história da igreja. Muita gente morreu para você estar aqui. Aí tem gente assim: eu sou missionário. Tu sabe o que é ser missionário? Aí uns dizem assim: eu sou apóstolo.
não existe mais cargo de apóstolo. Apóstolo bom é apóstolo morto. Como assim, pregador? Quer ser apóstolo? Quando Pedro estava sendo crucificado, Pedro falou: ei, eu não quero que vocês me crucifiquem igual ao meu Senhor. Eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Quer ser apóstolo? Eu não entendo essa geração. É um povo que vai no monte assim, o óleo caiu na minha cabeça e eu fui separado. Entenda que sempre Deus vai usar alguém para separar você. Aqui eu termino. Entenda que o sistema estava querendo matar Pedro e João. E a Bíblia diz que Pedro e João foram presos por causa da mensagem, por causa do coxo. Porque o coxo foi curado. E a Bíblia diz que eles colocaram Pedro e João no meio do sinédrio. Eles faziam a mesma coisa com Cristo. Agora repita comigo: no sinédrio tinha 5.000 pessoas. Agora entenda aqui. Olha como é o propósito de Deus. Olha o propósito. Eles estão lá, botaram eles no meio. Está Pedro, João e o coxo que está em pé. Aí o povo que está lá está dizendo: oxe, não era aquele coxo que vivia na Porta Formosa? Não tinha como eles esconder o milagre. Aí entenda que se reuniu os saduceus, os escribas, os sacerdotes. Agora repita comigo: eles eram inimigos um dos outros. Agora entenda, presta atenção. Eles eram inimigos entre eles. Mas quando era para querer parar a igreja, eles se reuniam. Entendeu agora? Tem gente que é inimigo um do outro, mas quando é para querer parar alguém, eles se reúnem. Aí Anás, Caifás e João e Alexandre, a Bíblia diz que quando Pedro e João estão lá, Caifás fala: que autoridade vocês têm? Em qual nome vocês estão pregando? Aí Pedro se levantou de novo: nós estamos pregando no nome de Jesus, a quem vocês crucificaram. Aí Pedro entenda que ele traz uma mensagem de Moisés até Cristo. E de repente, as 5.000 pessoas que estavam ao redor começaram a crer na mensagem de Pedro. Agora pensa comigo: 5 mais 3 é quanto? 8.000 almas Pedro ganhou para Jesus. Aí Anás, Caifás falou: olha, não tem como a gente esconder o milagre. Verdadeiramente o milagre aconteceu. Aí chamaram eles a sério: olha, a gente só vai pedir uma coisa. O quê? Não quero mais que vocês preguem no nome de Jesus. Aí Pedro falou: é melhor obedecer aos homens ou a Deus? E aí? Você acha, Caifás, que eu vou parar de pregar sobre Jesus? Eu andei com ele. Quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias junto comigo. Eu vi os milagres que ele fez. Eu não vou parar de pregar. Pode fazer o que quiser, pode prender a gente, pode querer matar a gente, mas a gente não vai parar de pregar. Aí colocaram eles para fora. Aí a Bíblia diz que Pedro e João começaram a fazer uma hora. Aí eles dizendo: Deus, por que nós estamos sendo perseguidos, se a gente está fazendo a coisa certa? A gente foi instrumento para aquele coxo ser curado. Por que eles estão nos perseguindo? E por que quando tu mandaste o teu ungido, que é Jesus, Herodes foi participante da crucificação dele? Por que essa perseguição? Só que entenda que quando eles estão questionando a Deus, eles não estão dizendo assim: eu quero que cesse a perseguição. Certa feita, quando eu estava morando no Rio de Janeiro, teve um pastor que queria trazer uma mulher que estava na China, uma missionária. Se você vier, a gente vai pagar um salário para você aqui. Ela falou: eu não quero ficar no Brasil. Isso por quê? Porque no Brasil é fácil ser crente. Aqui
a gente é perseguido. Sabe como é lá na China? Se eles saberem que você é cristão, eles arrancam a sua cabeça. Para pregar o evangelho, você tem que rasgar um pedaço da folha da Bíblia e dar para a pessoa ler lá no banheiro. Aqui a gente tem livre acesso para pregar o evangelho, mas quando é para pregar lá fora, eu não posso. Eu estou ocupado. Agora, engraçado, quando tu estava no mundo, tu não tinha tempo? Quando é na igreja, ele só coloca desculpa. Eu estou cansado. Está cansado? Mas quando tu estava no mundo, alguém ligava para você dizer, vamos para a balada, tu não ia? De lá mesmo da balada, tu ia para o trabalho. Quando é na igreja, o povo coloca muita desculpa. Como assim, pregador? Na igreja, quantas horas de culto? É pouco. Sabe quantas horas é no Japão? 5 horas de culto. Quando é 2 horas, quando se passar 2 horas, o povo já fica agoniado. Eu não sei o que é que o povo tem. É uma geração que tem pressa de sair da presença de Deus. Mas se Deus dissesse, vou dar uma benção, fica aqui o dia inteiro, ele ficaria. A gente tem que entender, meus irmãos, é muito pouco. Se eu perguntar quem ama a Deus aqui, todo mundo vai dizer, eu amo a Deus, mas ama muito pouco. O que é que você tem feito para Ele? Só que Pedro e João vêm dizendo, Deus, eu não quero que pare a perseguição, eu quero uma coisa, que o Senhor levante pessoas com espírito de ousadia. Quem são essas pessoas? Que quando ela se levantar, o Senhor vem usar ela para curar, para batizar. Eu quero que os sinais venham sair em todas as cidades. E a Bíblia diz que quando eles oraram, o lugar começou a se mover. O lugar começou o quê? Você não sabe o poder que a oração ela tem. Quer Bíblia? Atos capítulo de número 16, versículo de número 25. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam orando. E à meia-noite, o que foi que aconteceu? Houve um terremoto. Agora pega aqui para tu dar glória. O terremoto foi dentro ou foi fora? Sabe por que tem gente que está lá fora e não entende o que está acontecendo aqui dentro? Porque terremoto não é para quem está lá fora, é para quem está aqui dentro. Entende? A Bíblia diz que quando o terremoto estava acontecendo dentro, o carcereiro estava o quê? Deus está dizendo, teus inimigos eu coloco para dormir. Quando a glória de Deus desceu no templo de Salomão, quem estava dentro não poderia sair, quem estava lá fora não poderia entrar. E a Bíblia diz que quando o lugar começou a se mover, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aqui eu entrego o microfone. Se você fosse morrer hoje, qual é a última coisa que você pediria? Qual é a última coisa que você pediria? Se você ler a segunda carta ao Timóteo, capítulo de número 4, Paulo já está sabendo o dia que ele vai morrer. Ele já sabe que está perto da sua morte. E ele está dizendo, Timóteo, quando você vir de Troade, traz a minha capa, traz os meus pergaminhos, traz os meus livros. Pregador, não entendi. Paulo estava dizendo, ei, antes de eu morrer, eu quero morrer lendo a palavra de Deus. Como é que a pessoa está perto da sua morte e está pedindo para ler a Bíblia? Como é que a pessoa está preso, preste atenção, e está orando para pessoas que estão lá fora? Qual é a última coisa que você iria pedir? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Paulo teve que, olha para cá, teve que abandonar tudo. Passou fome por amor ao Evangelho. Passou frio por amor ao Evangelho. Foi apedrejado e se fez de morto. Levou 5 quarentenas de chibatada nas costas por amor ao Evangelho. Quer ser missionário? Aí tem já assim, eu quero ir para a África. Como? Se tu nunca pregou aqui. Eu sou missionário. Qual foi o dia que você deu folheto?
Quero ir para a África. Nunca pregou aqui na rua. Como é que vai para a África? Prega primeiro aqui para Deus te levar lá para fora. Fica de pé. Queria saber nesta noite aqui, quem não é cristão ainda, levanta a mão para eu estar conhecendo. Todos são evangélicos. Como é seu nome, varão? Edivaldo. Creio que tu vai ser um grande obreiro da casa do Senhor, Edivaldo. Qual o nome da irmã? Está ali, que falou. Como? Isabel. Ah, já tem um nome, meu Deus. É só nome bíblico, né? Tem mais alguém que ainda não aceitou Jesus? Qual é o seu nome? Júnior. Tem mais alguém além do jovem? Só tem essas 3 pessoas? Oh, meu Deus. O que é que falta para vocês aceitar Cristo hoje? Quando eu pergunto quem quer aceitar Jesus, o diabo já vem na mente e diz assim: não aceita não. Você não vai conseguir, você não vai se livrar daquele pecado. Você já viu o diabo perguntando quem quer aceitar ele? A Bíblia diz que o mundo é de quem? Por isso que ele não pergunta quem quer aceitar ele. Nós perguntamos quem quer aceitar Cristo, porque nós queremos que você vá para o mesmo lugar para onde a gente vai. Ei, quem está pregando para você aqui é um ex-prostituto que queria ser jogador de futebol. A gente falou: vai não, meu filho, você vai pregar o evangelho. Você acha que a pessoa está aqui no altar porque quer? É não, meu filho. Você não escolhe para onde você quer ir, não. Você vai para onde Deus ele manda. Quem faz a obra é Deus. Quem convence um homem do pecado é quem? O Espírito Santo. Todos estamos aqui, estamos passando pelo processo de libertar. Se botar aqui na porta, só entra quem é forte, todo mundo entra? Claro que não. Todo mundo é fraco. O que Deus está querendo dizer de fraco é porque quando você é fraco, você está dizendo: Deus, eu dependo de ti. Mas quando você diz eu sou forte, é porque eu luto com o meu próprio quê? Braço. Quando você se diz que é fraco, você está dizendo: Deus, eu não vou conseguir, mas se o Senhor entrar no problema, eu vou me tornar grande através do Senhor. Quem vai aceitar Jesus hoje? Se não tiver força, eu vou aí buscar agora. Vamos hoje, varão, aceitar Jesus? As crianças hoje, vai aceitar Jesus? Vai hoje, jovem? Olha as crianças. Meu Deus. Fica aqui. Já 4 crianças aceitou Jesus. Ó, irmão, meu Deus. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Olha, glorifica ao Senhor, irmão, meu Deus. Eu creio que esse varão vai ser um obreiro da casa do Senhor. Tá vindo o filho e o pai, ó. Meu Deus, que olha amanhã agora. Glorifica ao Senhor, meu filho. Em nome de Jesus. Eu sei que o pastor vai cuidar muito bem de vocês. Quantas almas para Jesus? Ó, meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 almas para Jesus hoje. Glorifica ao Senhor, aplauda o Senhor Jesus. Eu vou passar para o pastor para ele estar orando por essas vidas. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá.